Uma mulher de 47 anos, grávida, expulsa de casa pelos próprios filhos adultos, compra por R$ 100 um barraco que ninguém queria porque diziam estar amaldiçoado. Mas o que ela encontrou dentro daquelas paredes de pau a pique mudou não apenas o seu destino, mas o de muitas outras pessoas. Você consegue imaginar estar grávida aos 47 anos, sem marido, sem casa, sem um único real no bolso, expulsa pelos próprios filhos que deveriam te proteger? Parece coisa de pesadelo, mas essa história aconteceu de verdade no interior de Minas Gerais em 1894. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa seu like, porque o final dessa história vai te emocionar de um jeito que você nunca imaginou. O que essa mulher encontrou naquele barraco abandonado não era ouro, não era dinheiro, mas era algo muito mais valioso que mudou completamente a vida dela e de outras pessoas. E me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Vou adorar saber até onde essas histórias emocionantes estão chegando. O Brasil de 1894 era um país ainda ferido pelas mudanças recentes. A abolição da escravatura acontecera apenas 6 anos antes, e a República fora proclamada há menos de 5. No interior de Minas Gerais, porém, essas transformações pareciam ecos distantes de um mundo que mal chegava até as vilas isoladas entre montanhas e vale. A região de São Miguel do Cerrado, onde esta história se passa, era uma dessas vilas esquecidas pelo progresso. Ficava a 3 dias de cavalo da cidade mais próxima, com juiz e delegado. A vida ali girava em torno das fazendas de café e de gado, dos coronéis que mandavam e desmandavam, e da Igreja Católica que determinava o que era certo e errado. As mulheres dessa época viviam sob a autoridade absoluta dos homens. Primeiro do pai, depois do marido, e na ausência destes, dos filhos homens quando já crescidos. Uma mulher sozinha era vista com desconfiança. Uma mulher viúva precisava da proteção e permissão dos filhos adultos para qualquer decisão. E uma mulher grávida sem marido era considerada a maior vergonha que uma família podia carregar. Naquele tempo, as casas eram simples construções de pau a pique, com telhados de sapé ou telhas de barro. As ruas eram de terra batida que viravam lama nos dias de chuva e levantavam poeira nos dias de sol. Não havia luz elétrica, não havia água encanada. Cada família buscava água no rio ou no poço comunitário. As refeições eram preparadas em fogões de lenha. As roupas eram lavadas nas pedras do riacho. A comunicação era lenta. Cartas demoravam semanas para chegar. Notícias viajavam de boca em boca, transformando fatos em fofocas e fofocas em verdades absolutas. A justiça era feita pelos coronéis, que eram lei em suas propriedades. O padre era a autoridade moral que todos temiam desagradar. Para uma mulher de 47 anos, grávida e sozinha, não havia lugar naquele mundo. A sociedade não tinha piedade. A igreja não oferecia consolo. A família própria se tornava a primeira a julgar e a punir. Benedita Rodrigues dos Santos tinha 47 anos, quando sua vida desmoronou completamente. Seus cabelos, que outrora eram negros como carvão, agora exibiam fartos fios brancos que ela não tinha mais tempo nem vontade de esconder. Seu rosto era marcado por rugas profundas ao redor dos olhos e da boca, testemunhas de décadas de trabalho sob o sol inclemente do interior mineiro. As mãos de Benedita eram grossas e calejadas. Mãos que haviam lavado roupas no rio por mais de 30 anos. Mãos que haviam cozinhado, limpado, plantado, colhido. Mãos que haviam criado 5 filhos praticamente sozinha, depois que o marido, João Ferreira, morrera de febre há 16 anos, deixando-a viúva aos 31. Benedita tinha costas largas e fortes, de quem carregou peso a vida inteira. Sua pele era curtida pelo sol, marcada por manchas escuras e pequenas cicatrizes de queimaduras de fogão, cortes de faca de cozinha, arranhões de mato. Ela usava vestidos simples de chita desbotada que ela mesma costurava e remendava incontáveis vezes.
Mas agora, naquele inverno de 1894, Benedita carregava algo que a sociedade considerava uma vergonha insuportável. Sua barriga estava inchada de 6 meses. Ela estava grávida. O pai da criança era Sebastião Martins, um tropeiro viúvo de 52 anos que passava pela vila a cada 3 meses levando gado para vender em outras regiões. Eles haviam se envolvido discretamente durante quase 1 ano. Benedita não esperava nada daquele relacionamento, além de um pouco de companhia e ternura, depois de tantos anos sozinha. Sebastião era gentil, conversava com ela sobre os lugares que conhecia, trazia pequenos presentes. Mas quando Benedita descobriu a gravidez e mandou o recado para Sebastião através de um conhecido, o tropeiro simplesmente desapareceu, mudou sua rota. Nunca mais passou por São Miguel do Cerrado. Benedita ficou sozinha com a notícia que mudaria tudo. Seus 5 filhos, todos já adultos, reagiram com fúria e vergonha quando descobriram. O filho mais velho, Antônio, de 28 anos, foi o mais cruel. A senhora nos envergonhou. Ele disse com os dentes cerrados, o rosto vermelho de raiva. Já não bastava ter nos criado sem pai? Agora resolve se comportar feito mulher da vida na velhice? Antônio, eu não planejei isso. Benedita tentou explicar, as lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Eu estava sozinha há tantos anos e Sebastião parecia um homem bom. Sebastião te usou e te largou feito cachorro abandonado. Cuspiu Antônio. E agora a senhora quer que a gente sustente mais essa criança? A senhora tem 47 anos. Já devia estar cuidando de netos, não fazendo mais filhos. Os outros 4 filhos concordaram. As 2 filhas mulheres, Josefa e Maria Clara, choravam de vergonha, pensando no que os vizinhos diriam. Os outros 2 filhos homens, Pedro e Miguel, apenas balançavam a cabeça em desaprovação silenciosa. A mãe precisa sair dessa casa, disse Josefa, a segunda filha. Eu não consigo mais olhar na cara das vizinhas. Ontem, a mulher do seu Jacinto me perguntou se era verdade que a senhora estava esperando o filho. Eu queria morrer de vergonha. Benedita morava com Antônio e a esposa dele, Carmen, em uma casa simples, mas digna, que ela própria havia ajudado a construir com o dinheiro que ganhava lavando roupas. Tecnicamente, a casa era de Antônio, mas Benedita trabalhara anos para ajudar a pagar. Eu posso continuar trabalhando, Benedita implorou. Posso lavar mais roupas, posso... Não, Antônio foi inflexível. A senhora sai até o fim da semana. Eu não vou mais sustentar essa vergonha debaixo do meu teto. Arrume suas coisas e vá procurar seu tropeiro, ou vá viver no mato, mas não fica mais aqui. Benedita passou aquela noite inteira acordada, sentada na pequena banqueta de madeira no canto do quarto que ocupava. Suas mãos grossas e calejadas descansavam sobre a barriga que crescia. Sentia a criança mexer de vez em quando. Uma vida nova dentro dela aos 47 anos. Uma idade em que a maioria das mulheres já eram avós, não mães novamente. Ela pensou em tudo que havia passado. Viúva aos 31, 5 filhos para criar sozinha, anos lavando roupa de sol a sol para ganhar alguns réis, mãos sempre machucadas, costas sempre doendo, nunca um momento de descanso, nunca um instante de alegria verdadeira. E quando finalmente, depois de 16 anos sozinha, ela encontrara um pouco de companhia, um pouco de afeto com Sebastião, o resultado era este: abandonada pelo homem, expulsa pelos filhos, grávida e sem ter para onde ir. Benedita não tinha irmãos vivos. Seus pais haviam morrido há muito tempo. Não tinha primos próximos. Não tinha amigas íntimas, apenas conhecidas, que agora a olhavam com desprezo mal disfarçado na rua. O padre da vila, Padre Eusébio, já havia pregado um sermão dominical sobre mulheres de idade que esquecem sua dignidade e pecam contra Deus e a decência, sem mencionar nomes, mas deixando claro que falava dela. No dia marcado, Antônio acordou cedo e entrou no quartinho de Benedita. Já passou da hora, ele disse friamente. A senhora precisa sair agora.
Benedita havia preparado uma trouxa com suas poucas roupas, um vestido de domingo menos remendado, 2 mudas de roupa de trabalho, um chale de lã que ganhara do marido anos atrás, um terço, uma caneca de metal, uma colher, uma faca pequena. Era tudo que possuía no mundo. Para onde eu vou? Ela perguntou com a voz trêmula. Não é mais problema meu, Antônio respondeu. A senhora fez sua escolha quando resolveu se deitar com aquele tropeiro vagabundo. Benedita saiu de casa carregando sua trouxa, o corpo pesado pela gravidez, o coração mais pesado ainda pela rejeição. Ela tinha exatamente 12 réis no bolso, dinheiro que havia guardado com sacrifício das últimas lavagens de roupa. Durante 3 dias, Benedita dormiu embaixo da ponte de madeira que cruzava o Rio Claro, nos arredores da vila. Era inverno. As noites eram geladas. Ela se enrolava no chale e tentava dormir ouvindo o barulho da água correndo, os grilos cantando, os animais noturnos se movendo no mato. Durante o dia, ela ia até a vila tentar conseguir trabalho lavando roupas, mas as mulheres fechavam as portas na cara dela. A notícia de sua gravidez havia se espalhado como fogo em capim seco. Ninguém queria uma mulher grávida e sozinha perto de suas casas. Achavam que era má influência. Achavam que era vergonhoso. Sai daqui, Benedita, disse Dona Francisca, uma das clientes antigas. Eu não quero mulher sem vergonha lavando minhas roupas. Mas eu sempre lavei suas roupas, Dona Francisca, Benedita implorou. Há mais de 10 anos. A senhora sabe que eu faço um bom trabalho. Isso foi antes de você se esquecer da sua idade e se comportar feito moça perdida, Dona Francisca respondeu com desdém. Agora vai embora antes que eu chame meu marido. Benedita voltava para debaixo da ponte com fome, com frio, com o corpo doendo. A barriga pesava, as costas doíam, os pés inchavam dentro das botinas velhas e gastas. Ela tinha medo de perder a criança, medo de morrer sozinha debaixo daquela ponte, medo do futuro que parecia não existir. Foi no 4º dia, dormindo ao relento, que Benedita ouviu uma conversa que mudaria tudo. Estava sentada perto do riacho, lavando o próprio rosto com água gelada, quando 2 mulheres passaram pelo caminho, conversando alto. Ouvi dizer que a viúva do Otávio está vendendo aquele barraco dos fundos, disse uma delas. Aquele que dizem ser mal assombrado? Perguntou a outra com tom de descrédito. Esse mesmo. Dizem que tem alma penada lá dentro. Ninguém quer comprar. Ela está pedindo só 100 réis, só para se livrar daquilo. Mesmo por 100 réis ninguém vai querer. Aquele barraco está caindo aos pedaços. As mulheres seguiram conversando e se afastaram. Mas Benedita ficou parada, processando o que ouvira. 100 réis. Ela tinha 12 réis. Precisava de mais 88. Naquele mesmo dia, Benedita vendeu seu chale de lã, a única coisa de valor que possuía, para uma senhora que estava de passagem pela vila. Conseguiu 25 réis. Depois vendeu seu vestido de domingo, o menos remendado, para outra mulher. Mais 15 réis. Vendeu sua caneca de metal. 5 réis. Vendeu até o terço que ganhara na primeira comunhão. 10 réis. No final do dia, Benedita tinha 67 réis. Ainda faltavam 33. Ela pensou em desistir, mas a alternativa era continuar dormindo ao relento, grávida de 6 meses, no inverno mineiro. Benedita passou mais 2 dias pedindo trabalho. Conseguiu lavar algumas roupas para viajantes que estavam de passagem e não conheciam sua história. Ganhou mais 12 réis. Depois, conseguiu limpar o quintal de uma casa em troca de 8 réis. Ainda faltavam 13 réis. Foi então que Benedita tomou a decisão mais humilhante de sua vida. Ela foi até a venda do seu Jacinto, o comerciante local, e ofereceu fazer limpeza pesada em troca de alguns réis. Posso limpar seu armazém, ela disse com a voz baixa, evitando olhar nos olhos do homem. Posso carregar sacos, organizar as prateleiras. Seu Jacinto, um homem gordo de 50 anos com bigode grisalho, olhou para Benedita de cima a baixo com uma mistura de pena e desprezo. Você está grávida de quantos meses? Ele perguntou.
6 meses, senhor. E vai carregar saco de mantimento? Ele riu com escárnio. Benedita, você está desesperada mesmo, né? Estou, senhor, ela admitiu, as lágrimas queimando seus olhos, mas não caindo. Preciso de 13 réis. Só 13 réis. Faço qualquer trabalho. Seu Jacinto ficou em silêncio por um momento pensando. Depois suspirou. Está bem, você limpa o depósito dos fundos. Está uma imundície lá. Se fizer um bom trabalho, eu te dou 15 réis. Benedita passou o dia inteiro limpando aquele depósito sujo e empoeirado. Varreu, esfregou, organizou sacos e caixotes. Seu corpo gritava de dor. A barriga pesava, as costas ardiam. Mas ela continuou. Precisava daqueles réis. Ao final do dia, seu Jacinto inspecionou o trabalho. E, para surpresa de Benedita, pareceu satisfeito. Você trabalha bem, Benedita, ele disse entregando as moedas. Pena que você tenha se metido nessa situação. Você sempre foi uma mulher trabalhadeira. Benedita pegou os 15 réis com as mãos trêmulas. Agora tinha 100 réis exatos, suficiente para comprar o barraco. A propriedade da viúva do Otávio ficava nos arredores da vila, num terreno grande que outrora fora próspero, mas agora estava abandonado. Otávio Cardoso morrera 3 anos antes, deixando a esposa Conceição sozinha com dívidas e sem filhos. Dona Conceição tinha 62 anos. Era uma mulher magra e curvada, com cabelos completamente brancos, presos num coque apertado. Seu rosto era marcado por rugas profundas e uma expressão permanente de amargura. Ela usava sempre roupas pretas de luto e um rosário pendurado no pescoço. Quando Benedita chegou à casa principal, Dona Conceição estava sentada na varanda, descascando batatas para o jantar. Ela olhou para Benedita com desconfiança. "O que você quer?" perguntou com voz áspera. "Dona Conceição, soube que a senhora está vendendo o barraco dos fundos", Benedita disse, tentando manter a voz firme. "E daí?" Dona Conceição continuou descascando as batatas sem olhar para Benedita. "Eu gostaria de comprar." Dona Conceição parou o que estava fazendo e levantou os olhos, observando Benedita da cabeça aos pés. Seu olhar parou na barriga de grávida. "Você é a Benedita que está esperando o filho daquele tropeiro que sumiu, não é?" Ela perguntou com desdém. "Sou eu, sim, senhora." "Você tem os 100 réis?" Benedita tirou do bolso do vestido um pano amarrado, onde guardava todas as moedas que juntara. Abriu cuidadosamente e mostrou. "Tenho, sim, senhora. 100 réis contados." Dona Conceição largou a faca e as batatas, desceu os 3 degraus da varanda com dificuldade por causa da artrite nos joelhos e pegou o pano das mãos de Benedita. Contou as moedas 2 vezes, lentamente, verificando se não havia nenhuma falsa. "Está certo", ela disse finalmente. "São 100 réis." "Então posso comprar o barraco?" Benedita perguntou, mal acreditando que estava conseguindo. "Pode", Dona Conceição respondeu. "Mas eu preciso te avisar uma coisa antes." "O que, senhora?" "Aquele barraco está abandonado há quase 3 anos. Desde que meu marido morreu, ninguém foi lá. Dizem que é mal assombrado. Dizem que tem alma penada lá dentro." "A senhora acredita nisso?" Benedita perguntou. "Não sei se acredito ou não", Dona Conceição respondeu com sinceridade. "Mas sei que ninguém quer ficar perto daquele lugar. Meus peões se recusam a passar por lá depois que escurece. Dizem que ouvem barulhos estranhos, gemidos, passos. Eu não tenho medo de alma penada", Benedita disse, embora não soubesse se era verdade. "Eu tenho medo é de morrer de frio dormindo debaixo de ponte." Dona Conceição a observou em silêncio por um longo momento. Depois, algo parecido com respeito passou por seus olhos. "Você é corajosa, Benedita, ou desesperada? Talvez as 2 coisas. Venha, vou te mostrar o barraco e te dar o documento de posse." As 2 mulheres caminharam pela propriedade. O terreno era grande, com mato crescido e árvores antigas. Passaram por um pomar abandonado, onde as frutas apodreciam no chão. Passaram por um galinheiro vazio. Passaram por uma cerca quebrada. Finalmente chegaram ao barraco. Era uma construção pequena de pau a pique com telhado de sapé.
As paredes estavam rachadas em vários lugares. O telhado tinha buracos. A porta estava pendurada em apenas uma dobradiça, meio aberta. Não tinha janelas, apenas 2 aberturas quadradas com tábuas pregadas por fora. Esse barraco foi construído há uns 20 anos, Dona Conceição explicou. Era onde morava o capataz da fazenda, na época que meu marido tinha dinheiro. Depois que as coisas pioraram, o capataz foi embora. O barraco ficou abandonado. Porque dizem que é mal assombrado? Benedita perguntou, olhando para a construção decadente. Porque o último peão que tentou dormir aqui saiu correndo no meio da noite, dizendo que viu uma mulher de branco chorando num canto. Depois disso, ninguém mais quis entrar. A senhora viu alguma coisa? Eu nunca entrei, Dona Conceição admitiu. Meu marido disse que ia reformar esse barraco, mas morreu antes. Depois eu não tive coragem de vir aqui sozinha. Elas estavam paradas na frente da porta, meio aberta. Benedita podia ver a escuridão lá dentro. Sentiu um arrepio subir pela espinha. Eu vou entrar, ela disse, mais para si mesma do que para Dona Conceição. Você tem coragem de entrar agora? Dona Conceição perguntou surpresa. Tenho que ter. Esse lugar vai ser minha casa. Benedita empurrou a porta, que rangeu alto, fazendo um barulho sinistro. A dobradiça restante parecia prestes a quebrar. Ela entrou devagar, deixando seus olhos se acostumarem com a penumbra. O interior era ainda pior do que o exterior. O chão era de terra batida e irregular. Havia teias de aranha por todo o canto. Um cheiro forte de mofo e madeira podre preenchia o ar. No fundo, Benedita podia ver uma espécie de estrutura que devia ter sido uma cama improvisada, agora apenas tábuas apodrecidas. Havia um canto com pedras empilhadas, onde provavelmente se fazia fogo para cozinhar. A luz entrava pelos buracos no telhado e pelas frestas nas paredes, criando feixes de luz que cortavam a escuridão de maneira quase fantasmagórica. Benedita podia ouvir o vento assobiando pelas frestas, mas não havia nenhuma mulher de branco, nenhum fantasma, nenhuma alma penada. Havia apenas um barraco velho e abandonado. Então, Dona Conceição chamou de fora. Viu alguma coisa? Não, Benedita respondeu, saindo do barraco. Não vi nada além de um lugar que precisa de muita limpeza e reforma. Você tem certeza que quer comprar isso? Dona Conceição perguntou. Olha que não vou devolver os 100 réis depois. Tenho certeza, Benedita disse com firmeza. É melhor do que dormir ao relento. Dona Conceição tirou do bolso do vestido um papel dobrado. Era um documento simples escrito à mão. Eu já tinha preparado isso caso alguém aparecesse querendo comprar. Aqui diz que você, Benedita Rodrigues dos Santos, comprou este barraco e o terreno ao redor, cerca de meio alqueire por 100 réis. Assina aqui embaixo. Benedita pegou o papel com mãos trêmulas. Ela mal sabia ler, mas reconheceu seu nome escrito ali. Pegou o pedaço de carvão que Dona Conceição lhe ofereceu e fez um X torto onde a mulher indicou. Pronto, Dona Conceição disse, guardando o papel de volta no bolso. O barraco é seu. Boa sorte, você vai precisar. E com isso, Dona Conceição deu as costas e começou a caminhar de volta para a casa principal, deixando Benedita sozinha diante de sua nova propriedade. Benedita ficou parada ali por um longo momento, olhando para o barraco decrépito. Ela havia gastado cada réis que possuía no mundo. Não tinha mais nada, apenas aquele barraco caindo aos pedaços que ninguém queria. Mas era dela, era seu. As lágrimas finalmente caíram. Benedita sentou na terra úmida ali mesmo, na frente da porta, e chorou. Chorou de alívio por ter um teto, por pior que fosse. Chorou de tristeza por estar naquela situação aos 47 anos. Chorou de medo do futuro. Chorou pela criança que carregava na barriga e que nasceria naquele lugar miserável. Quando não tinha mais lágrimas, Benedita se levantou, limpou o rosto com as costas da mão e respirou fundo. Vamos ver o que tem aqui dentro. Ela disse para a criança na barriga, como se a criança pudesse entender.
Vamos ver como vamos transformar esse lugar em um lar. Benedita entrou no barraco novamente, dessa vez com mais calma. Começou a inspecionar cada canto. As paredes de pau a pique estavam rachadas, mas ainda firmes na base. O telhado tinha vários buracos, mas a estrutura principal parecia segura. O chão era de terra batida, mas isso ela podia nivelar com o tempo. Ela foi até o fundo do barraco, onde ficava o que restava da cama improvisada. As tábuas estavam podres demais para usar, mas ela poderia arrancá-las e usar a madeira para fazer lenha ou tapar buracos. Foi quando ela se agachou para inspecionar embaixo das tábuas que Benedita viu algo estranho. Havia uma irregularidade no chão de terra batida, uma área que parecia ter sido cavada e coberta de novo, mas não muito bem. Curiosa, Benedita começou a cavar com as próprias mãos. A terra estava solta, fácil de remover. Depois de alguns minutos cavando, seus dedos tocaram algo duro, madeira. Benedita cavou mais um pouco ao redor e descobriu que era uma caixa de madeira. Não era grande, talvez do tamanho de uma caixa de sapatos, mas estava enterrada ali embaixo do que costumava ser a cama. Com esforço, Benedita conseguiu desenterrar a caixa completamente. Estava coberta de terra e pesada. Havia uma fechadura simples, mas estava enferrujada e quebrada. Benedita conseguiu abrir a tampa com um pouco de força. Lá dentro havia coisas enroladas em panos velhos. Benedita pegou o primeiro embrulho e abriu cuidadosamente. Seus olhos se arregalaram. Eram moedas de ouro, antigas, algumas com carimbos que ela não sabia ler, mas definitivamente ouro. Havia pelo menos 30 moedas. Benedita ficou paralisada, segurando aquelas moedas nas mãos sujas de terra. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvir o sangue pulsando nos ouvidos. Ela abriu o segundo embrulho. Mais moedas de ouro e também algumas de prata, talvez 50 ao todo. O terceiro embrulho continha algo diferente. Eram joias, um colar de pérolas, um par de brincos de ouro com pedras vermelhas, uma pulseira grossa de ouro com gravações, 2 alianças de ouro. Benedita não fazia ideia de quanto aquilo valia, mas sabia que era muito, muito mais do que 100 réis. Muito mais do que ela ganharia lavando roupa em 10 anos. Talvez em 20 anos. Ela sentou no chão de terra batida, com a caixa aberta no colo, as joias e moedas espalhadas ao redor, e tentou entender o que estava acontecendo. De quem eram aquelas coisas? Como haviam parado ali? Por que estavam enterradas? Foi então que Benedita ouviu um barulho, um gemido baixo vindo de algum lugar do barraco. Ela congelou, o coração disparando de novo, mas agora de medo. Tem alguém aí? Ela chamou com a voz trêmula. Silêncio. Depois, outro gemido, mais alto dessa vez. Vinha do canto oposto do barraco, onde havia uma pilha de panos velhos que Benedita havia pensado ser apenas lixo. Lentamente, com as pernas tremendo, Benedita se levantou e caminhou até o canto. O gemido veio novamente. Não era um gemido sobrenatural. Era um gemido humano, de dor, de fraqueza. Benedita afastou os panos cuidadosamente e teve o maior choque de sua vida. Havia uma pessoa ali, uma mulher, muito magra, muito pálida, meio consciente. Ela estava deitada no chão, enrolada em trapos sujos, tremendo. Meu Deus! Benedita sussurrou, caindo de joelhos ao lado da mulher. Quem é você? A mulher abriu os olhos com dificuldade. Eram olhos azuis muito claros, quase transparentes. Ela tentou falar, mas apenas um sussurro rouco saiu. Água, a mulher disse. Por favor, água. Benedita não tinha água. Não tinha nada, mas havia um riacho não muito longe. Ela se levantou rapidamente, pegou a única coisa que tinha para carregar água, sua colher de metal, e correu até o riacho. Voltou correndo, derramando metade da água pelo caminho em sua pressa. Se ajoelhou ao lado da mulher e levou a colher aos lábios rachados dela. A mulher bebeu avidamente, depois tossiu e bebeu mais. Quando a colher esvaziou, ela abriu os olhos novamente e olhou para Benedita. Obrigada, ela sussurrou. Quem é você? Benedita perguntou gentilmente. O que você está fazendo aqui? Me chamo
Rosa, a mulher disse com esforço. Rosa Maria Almeida. Eu me escondi aqui, há dias. Não sei quantos dias. Por que você está escondida? Rosa fechou os olhos e lágrimas escorreram pelas têmporas até o chão. Ele me bateu, ela disse com a voz quebrada. Meu filho, meu próprio filho. Ele me bateu e disse que ia me matar. Fugir foi tudo o que pude fazer. Benedita sentiu um aperto no peito. Ali estava outra mulher madura, maltratada, sem ter para onde ir, assim como ela. Quantos anos você tem? Benedita perguntou. 52, Rosa respondeu. Sou viúva há 6 anos. Morava com meu filho e a esposa dele. Ele sempre foi difícil, mas depois que a esposa morreu no parto ano passado, ele ficou violento. Começou a beber. Começou a me culpar por tudo. Dizia que eu era inútil, que eu só dava despesa. Uma noite ele chegou bêbado e me bateu tanto. Achei que ia morrer. Como você chegou aqui? Eu fugi no meio da noite. Corri sem saber para onde. Acabei me perdendo. Estava tão escura. Quando vi esse barraco abandonado, entrei e me escondi. Eu tinha medo que ele viesse me procurar. Fiquei quieta aqui, mas não tenho comida há dias, sem água. Tentei sair para buscar água no riacho, mas estou tão fraca, tão fraca. Rosa começou a chorar, soluços silenciosos sacudindo seu corpo esquelético. Benedita pegou a mão da mulher. Era uma mão fria, com ossos salientes, pele fina como papel. Uma mão de quem trabalhou a vida inteira e agora estava morrendo de fome e abandono. Você não vai morrer aqui, Benedita disse com firmeza. Eu não vou deixar. Esse barraco agora é meu. Eu comprei hoje e você vai ficar aqui comigo até ficar forte de novo. Você comprou? Rosa perguntou confusa. Comprei, por 100 réis. É meu agora. E se é meu, eu decido quem fica. E você vai ficar... Por quê? Rosa perguntou, olhando para Benedita como se não conseguisse entender. Você nem me conhece, porque eu sei o que é ser rejeitada pelos próprios filhos. Benedita respondeu, sua voz carregada de emoção. Eu sei o que é não ter para onde ir. Eu sei o que é o desespero, e ninguém merece morrer sozinha num canto escuro. Ninguém. Rosa começou a chorar mais forte, dessa vez de alívio. Mas eu preciso buscar comida e água para você, Benedita disse se levantando. Você espera aqui, eu volto. Espera, Rosa chamou. Essa caixa, essas moedas, eram suas? Benedita olhou para a caixa ainda aberta no chão, com as joias e moedas espalhadas. Não, eu encontrei enterrada aqui. Não sei de quem é. Eu sei, Rosa disse calmamente. É do velho Otávio, o dono dessa fazenda que morreu há uns anos. Ele era avarento. Todo mundo sabia que ele guardava ouro, mas ninguém sabia onde. Ele deve ter enterrado aqui antes de morrer e não contou para ninguém. Então pertence à viúva dele, Benedita disse. Dona Conceição. Não. Rosa balançou a cabeça. Se pertencesse, ela teria encontrado. Ele não contou para ela. Ele levou o segredo para o túmulo. Agora esse ouro é seu. Você comprou o barraco. Comprou o que está nele. Benedita ficou em silêncio, olhando para aquela pequena fortuna espalhada no chão de terra batida. Aquilo podia mudar tudo. Ela podia reformar o barraco, podia comprar comida, podia se preparar para quando o bebê nascesse, podia ter uma vida digna, mas primeiro precisava cuidar de Rosa. Vou buscar ajuda, Benedita disse. Você aguenta mais um pouco? Agora que sei que não vou morrer sozinha? Aguento, Rosa respondeu com um pequeno sorriso fraco. Benedita guardou as joias e moedas de volta na caixa, fechou e cobriu com os panos. Depois saiu correndo do barraco em direção à casa principal de Dona Conceição. Dona Conceição estava na cozinha, preparando o jantar quando Benedita chegou ofegante à porta. O que foi? A mulher idosa perguntou assustada. Tem uma mulher no barraco, Benedita disse entre respirações. Ela está muito fraca. Está morrendo de fome. Preciso de comida e água. Por favor. Uma mulher? Que mulher?
Se chama Rosa Maria Almeida. Ela disse que fugiu do filho que batia nela, se escondeu no barraco há dias, está muito mal. Dona Conceição ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Depois, sua expressão dura amoleceu um pouco. Rosa Maria Almeida? Eu conheço essa família. O filho dela, Paulo, é mesmo um homem violento. Ela está viva? Está, mas precisa de ajuda urgente. Dona Conceição não hesitou. Ela pegou um cesto, colocou pão, queijo, um pedaço de carne seca, uma caneca de metal e uma garrafa com água. Leva isso, ela disse entregando o cesto para Benedita. Amanhã cedo eu mando meu peão levar mais mantimentos, mas cuida bem dela e cuida de você também. Uma mulher grávida não pode ficar sem comer. Obrigada, Dona Conceição, Benedita disse com lágrimas nos olhos. A senhora é muito bondosa. Bondade nada, Dona Conceição resmungou. É só que eu também sei o que é ser maltratada por homem. Meu marido não era santo, não. Agora vai logo, antes que escureça de vez. Benedita voltou correndo para o barraco com o cesto. Rosa ainda estava no mesmo lugar, consciente, mas fraca. Benedita ajudou a mulher a sentar encostada na parede e começou a alimentá-la devagar. Pequenos pedaços de pão molhado em água, depois pequenos pedaços de queijo. Devagar, Benedita disse. Você precisa comer devagar, senão vai passar mal. Rosa comeu com lágrimas escorrendo pelo rosto. Cada bocado parecia um milagre. Depois bebeu água aos poucos, saboreando cada gole. Obrigada, ela disse quando terminou. Obrigada por me salvar. Você não precisa agradecer, Benedita respondeu. Somos duas mulheres abandonadas pelos filhos, duas mulheres maduras que a vida rejeitou. Precisamos cuidar uma da outra porque mais ninguém vai fazer isso. Você está grávida, Rosa notou olhando para a barriga de Benedita. Estou de 6 meses. O pai sumiu. Meus filhos me expulsaram de casa. Eu dormi 3 noites debaixo de ponte até conseguir juntar 100 réis para comprar esse barraco. E mesmo assim você está me ajudando? Mesmo sem ter nada? Justamente por não ter nada é que eu sei o valor de ter alguém, Benedita respondeu. Agora você descansa. Amanhã a gente começa a consertar esse lugar e transformar isso aqui em um lar de verdade. Naquela noite, as duas mulheres dormiram no chão de terra batida do barraco, enroladas nos trapos velhos que encontraram ali. Benedita ficou ao lado de Rosa, ouvindo a respiração fraca da mulher, rezando para que ela sobrevivesse à noite. O vento frio do inverno entrava pelas frestas das paredes. Benedita colocou a mão na barriga e sentiu a criança mexer. Você vai nascer num lar, ela sussurrou para o bebê. Eu prometo. Pode ser humilde, pode ser simples, mas vai ser um lar de verdade, com amor, com cuidado, com dignidade. E pela primeira vez em semanas, Benedita dormiu sem chorar. Os primeiros raios de sol entrando pelos buracos no telhado acordaram Benedita na manhã seguinte. Ela abriu os olhos e por um momento não sabia onde estava. Depois tudo voltou. O barraco, Rosa, a caixa de ouro. Benedita se virou e viu Rosa ainda dormindo. A mulher respirava melhor, sua cor estava um pouco menos pálida. A comida e água da noite anterior haviam feito diferença. Benedita se levantou com cuidado para não acordar Rosa. Seu corpo estava dolorido de dormir no chão duro. A barriga pesava, as costas ardiam, mas ela tinha trabalho a fazer. Ela saiu do barraco e foi até o riacho lavar o rosto. A água gelada a espantou completamente. Depois, ela voltou e começou a avaliar o que precisava ser feito. A primeira prioridade era tornar o barraco habitável. As paredes precisavam ser consertadas. O telhado precisava ser remendado. O chão precisava ser nivelado. Uma cama precisava ser construída. Um fogão decente precisava ser feito, mas para fazer tudo isso, ela precisaria de materiais, e materiais custavam dinheiro. O ouro que encontrou resolveria tudo, mas ela não podia simplesmente começar a gastar moedas de ouro na vila. As pessoas fariam perguntas, desconfiariam, poderiam até acusá-la de ter roubado. Benedita estava pensando nisso
quando ouviu passos se aproximando. Era o peão de Dona Conceição, um homem negro de cerca de 45 anos chamado Firmino, carregando uma cesta grande. Bom dia, ele disse respeitosamente. Dona Conceição mandou isso aqui. Tem comida para uns 3 dias. Tem umas tábuas também que sobraram da reforma da casa principal. Ela disse que você pode usar. Muito obrigada, Benedita disse emocionada. Agradeça a Dona Conceição por mim. Firmino colocou a cesta no chão e depois pegou as tábuas que tinha deixado apoiadas numa árvore próxima. A senhora vai morar aqui? Ele perguntou, olhando para o barraco em estado deplorável. Vou. Eu e uma outra mulher que está se recuperando lá dentro. Então a mulher de branco, que diziam que mal assombrava o barraco, era uma mulher de carne e osso o tempo todo. Firmino disse com um pequeno sorriso. Eu falei para os outros peões que não tinha fantasma, mas ninguém acreditou. Você não tem medo desse lugar? Benedita perguntou. Eu tenho medo de gente viva e cruel. Gente morta não machuca ninguém, Firmino respondeu. Aliás, se a senhora precisar de ajuda com reforma, eu posso dar uma mão quando terminar meu trabalho na fazenda principal, sem cobrar nada, só pela caridade mesmo. Seria uma bênção, Benedita disse, quase chorando de gratidão. Muito obrigada, senhor Firmino. É só Firmino, não sou senhor de ninguém, ele disse. Volto depois do almoço para começar a consertar esse telhado antes que venha mais chuva. E assim começaram os dias de trabalho. Firmino voltava toda tarde, depois de terminar seu trabalho para Dona Conceição, e ajudava Benedita a reformar o barraco. Ele ensinou Benedita a misturar barro com palha para tapar os buracos nas paredes de pau a pique. Ensinou a amarrar feixes de sapé para consertar o telhado. Ensinou a fazer uma estrutura simples para uma cama. Enquanto isso, Rosa se recuperava aos poucos. No 3º dia, ela já conseguia sentar sozinha. No 5º dia, já caminhava até o riacho para lavar o rosto. No 7º dia, já estava ajudando Benedita com pequenas tarefas como cozinhar e limpar. As 2 mulheres conversavam muito durante o trabalho. Benedita contou sua história completa. Rosa contou a dela. Elas choraram juntas pelas traições dos filhos. Riram juntas das ironias da vida. Rezaram juntas, agradecendo por terem se encontrado. Sabe, Rosa disse um dia enquanto preparavam o almoço no fogão improvisado que Firmino havia construído. Eu achei que ia morrer sozinha naquele canto escuro. Achei que ninguém ia me encontrar até eu virar só ossos. E aí você apareceu, uma mulher grávida, sem nada, mas disposta a me ajudar. Foi Deus que te mandou. Ou foi Deus que mandou você para me ajudar também? Benedita respondeu. Sozinha eu não teria coragem de morar aqui. Teria medo demais, mas com você aqui não tenho medo de nada. Somos como 2 irmãs, Rosa disse com um sorriso. Irmãs que a vida separou e juntou de novo. Depois de 2 semanas de trabalho, o barraco estava transformado. As paredes foram consertadas. O telhado não tinha mais goteiras. O chão foi nivelado e compactado. Uma cama simples, mas confortável, foi construída com as tábuas que Dona Conceição doou. Um fogão de pedra foi feito no canto, com uma chaminé improvisada, que levava a fumaça para fora. Uma mesa pequena e 2 bancos foram construídos com restos de madeira. Benedita finalmente decidiu que era hora de usar o ouro que encontrara. Ela conversou com Rosa sobre isso uma noite depois do jantar. Eu preciso ir até a cidade vender algumas dessas moedas, ela disse. Aqui na vila as pessoas vão fazer perguntas. Mas na cidade ninguém me conhece. É arriscado uma mulher grávida viajar sozinha, Rosa disse preocupada. Eu sei, mas preciso de dinheiro para comprar sementes, galinhas, uma cabra talvez. Preciso preparar para quando o bebê nascer. Então eu vou com você, Rosa decidiu. 2 mulheres viajando juntas é mais seguro que uma sozinha. 3 dias depois, as 2 mulheres partiram para a cidade de Juiz de Fora, que ficava a 2 dias de viagem de carroça. Elas conseguiram uma carona com um comerciante que ia para lá comprar mercadorias. Na cidade, Benedita procurou uma joalheria discreta.
O dono, um homem idoso de óculos grossos, examinou as moedas de ouro que ela trouxera, apenas 5 das mais antigas. Essas moedas são antigas e raras, ele disse. Valem muito, posso te dar 300.000 réis por elas. Benedita quase desmaiou. 300.000 réis era mais dinheiro do que ela vira na vida inteira. 300.000 réis? Ela repetiu para ter certeza que ouvira certo. Isso mesmo, essas moedas são de quando o Brasil ainda era império. Colecionadores pagam bem por elas. Benedita vendeu as 5 moedas e saiu da joalheria com mais dinheiro do que sabia o que fazer. Ela e Rosa compraram sementes de feijão, milho, abóbora e batata. Compraram 3 galinhas e um galo. Compraram cobertores novos, panelas novas, pratos, talheres. Compraram tecido para fazer roupas para o bebê que estava para nascer. Compraram até alguns potes de vidro com doce de leite e goiabada. Um luxo que nenhuma das duas provara há anos. Quando voltaram para o barraco, estavam exaustas da viagem, mas felizes. Pela primeira vez em muito tempo, ambas tinham esperança. Os meses seguintes foram de trabalho duro, mas satisfatório. Benedita e Rosa transformaram o terreno ao redor do barraco em uma pequena horta. Plantaram as sementes que compraram. As galinhas começaram a botar ovos. Firmino ajudou a construir um galinheiro decente para proteger as aves de predadores. A barriga de Benedita crescia cada dia mais. Ela estava agora com 8 meses de gravidez. Rosa cuidava dela como uma mãe cuida de uma filha. Preparava chás, fazia comidas nutritivas, massageava os pés inchados de Benedita todas as noites. Você vai ser uma avó maravilhosa para esse bebê, Benedita disse uma noite enquanto Rosa massageava seus pés. Avó? Rosa perguntou surpresa. Claro, você acha que essa criança vai te chamar de quê? Você vai ser a vovó Rosa. E eu vou ensinar meu filho ou filha a te amar e respeitar como eu te amo e respeito. Rosa começou a chorar, lágrimas silenciosas de gratidão escorrendo pelo rosto enrugado. Nunca pensei que teria outra família, ela disse com a voz embargada. Nunca pensei que alguém ia me querer por perto de novo. Pois tem, e sempre terá. Você é minha família agora. Mas nem tudo era paz. A notícia de que Benedita havia comprado o barraco amaldiçoado e estava morando lá com outra mulher se espalhou pela vila. As fofocas corriam soltas. Diziam que eram 2 bruxas. Diziam que estavam fazendo pacto com o demônio. Diziam que a criança que Benedita carregava seria amaldiçoada. O pior foi quando o filho de Rosa, Paulo Almeida, descobriu onde a mãe estava. Era um homem grande e brutal de 40 anos, com barba cerrada e olhos cruéis. Ele apareceu no barraco uma tarde quando Benedita estava na horta e Rosa estava dentro preparando o jantar. Então é aqui que você está se escondendo, sua velha inútil, ele gritou, já chegando com hostilidade. Rosa saiu do barraco e ficou pálida ao ver o filho. Paulo, ela disse com a voz trêmula, o que você quer? O que eu quero? Eu quero que você volte para casa e pare de me envergonhar, ele disse se aproximando ameaçadoramente. As pessoas na vila estão dizendo que minha mãe está morando feito mendiga, com uma mulher grávida sem marido. Você está destruindo meu nome. Eu não vou voltar, Rosa disse, encontrando coragem que não sabia que tinha. Você me bateu, Paulo. Você me machucou. Você disse que ia me matar. Eu estava bêbado. Não foi nada demais, ele disse com desdém. Agora pega suas coisas e vamos. Ela disse que não vai, Benedita disse, saindo da horta e se colocando entre Paulo e Rosa. Sua barriga enorme de 9 meses fazia um contraste chocante com a situação tensa. Quem é você para se meter? Paulo olhou para Benedita com desprezo. Você é quem? A puta grávida que mora no barraco mal assombrado? Eu sou a dona desse barraco e desse terreno, Benedita disse com firmeza, sem se intimidar. E Rosa mora aqui comigo. Ela é minha família, e você não vai tirar ela daqui. Família? Paulo riu com escárnio. 2 velhas abandonadas fingindo que são família?
Isso é patético. Saia daqui, Benedita ordenou. Agora. Ou o quê? Você vai me expulsar? Paulo deu um passo ameaçador em direção a Benedita. Você e sua barriga vão me fazer o quê? Foi nesse momento que Firmino apareceu. Ele estava voltando de um recado que fizera para Dona Conceição quando ouviu os gritos. Tem algum problema aqui? Firmino perguntou, colocando-se ao lado de Benedita. Ele era um homem forte, acostumado ao trabalho pesado, e embora fosse mais velho, sua presença era intimidadora. Isso não é da sua conta, Preto, Paulo disse com ódio. É da minha conta, sim, quando vejo um homem grande ameaçando mulheres indefesas. Firmino respondeu calmamente. Agora você tem duas escolhas. Pode ir embora agora mesmo em paz, ou pode tentar alguma coisa e descobrir que eu não tenho medo de homem grande e boca suja. Paulo olhou de Firmino para Benedita para Rosa. Viu que estava em desvantagem. Cuspiu no chão com nojo. Isso não acabou, ele disse apontando para Rosa. Você vai se arrepender de me desobedecer, velha. E com isso, Paulo deu as costas e saiu, xingando baixinho. Assim que ele sumiu de vista, Rosa desabou no chão chorando. Benedita e Firmino a ajudaram a levantar e a levaram para dentro do barraco. Ele vai voltar, Rosa disse entre soluços. Ele não vai deixar isso assim. Ele vai voltar e vai fazer algo terrível. Não vai, não, Firmino disse com segurança. Vou conversar com Dona Conceição. Esse terreno ainda faz parte da propriedade dela oficialmente. Ela pode proibir ele de entrar aqui. E se ele voltar, eu estou por perto. Não vou deixar ele machucar vocês. Obrigada, Firmino, Benedita disse segurando a mão do homem. Você é um anjo na minha vida. Não sou anjo, não. Sou só um homem que sabe o que é certo. Ele respondeu. Agora vocês descansam. Amanhã vou trazer uma fechadura boa para essa porta e vou ensinar vocês a se defender se for preciso. Naquela noite, Benedita e Rosa dormiram pouco. Cada barulho lá fora as assustava, mas nada aconteceu. Paulo não voltou, pelo menos não naquela noite. 2 semanas depois, numa madrugada fria de agosto, Benedita acordou com uma dor forte na barriga. A princípio pensou que fosse apenas desconforto da gravidez, mas a dor voltou mais forte. E de novo, e de novo. Rosa, ela chamou no escuro. Rosa, acorda. Acho que o bebê está vindo. Rosa acordou imediatamente e acendeu a lamparina. Olhou para Benedita e viu a expressão de dor no rosto dela. Quanto tempo entre as dores? Ela perguntou, já se movendo para preparar as coisas. Não sei. Alguns minutos, talvez. Está bem. Está tudo bem. Eu já ajudei a trazer 7 crianças ao mundo. Sei o que fazer. Rosa correu para fora e chamou por Firmino, que dormia numa pequena cabana que construíra próxima para ficar por perto e proteger as mulheres. Ele acordou e veio correndo. O bebê está vindo, Rosa disse. Preciso que você vá buscar Dona Isabel, a parteira. Ela mora na entrada da vila, casa amarela com portão de madeira. Corre! Firmino montou no cavalo e saiu em disparada na escuridão. Enquanto isso, Rosa voltou para dentro e ajudou Benedita a se preparar. Ferveu água, pegou panos limpos, preparou tudo o que seria necessário. As dores de Benedita ficavam cada vez mais fortes e frequentes. Ela apertava a mão de Rosa com tanta força que deixava marcas. Respira fundo, Rosa dizia calmamente. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Assim, você está indo muito bem. Dona Isabel chegou junto com Firmino quando o sol estava começando a nascer. Era uma mulher gorda de 60 anos, com cabelos completamente brancos e mãos firmes, de quem já trouxera centenas de bebês ao mundo. Então vamos ver como está essa criatura, ela disse entrando no barraco e lavando as mãos numa bacia com água. Quantos meses você tem, filha? 9 meses completos, Benedita respondeu entre uma contração e outra. Dona Isabel examinou Benedita e fez um sinal positivo com a cabeça. O bebê está bem posicionado, vai nascer bem, mas você precisa ter paciência. Primeiras crianças de mães mais velhas podem demorar um pouco mais.
O trabalho de parto durou o dia inteiro. Benedita suava, gritava, chorava, empurrava. Rosa ficou ao seu lado o tempo todo, segurando sua mão, limpando seu rosto com um pano úmido, sussurrando palavras de encorajamento. Você é forte, Benedita. Você já passou por tanto. Você consegue. Só mais um pouco. Foi quando o sol estava se pondo novamente que Dona Isabel finalmente disse as palavras mágicas. Mais um empurrão. Só mais um. Isso. Está saindo. Está saindo. E então, o som do primeiro choro. Um choro forte, saudável, vigoroso. É uma menina. Dona Isabel anunciou, levantando o bebê para Benedita ver. Uma menina linda e forte. Benedita desabou em lágrimas de alívio e alegria. Rosa também chorava, rindo e chorando ao mesmo tempo. Firmino, que esperava do lado de fora, soltou um grito de comemoração. Dona Isabel limpou o bebê, cortou o cordão umbilical e entregou a criancinha embrulhada num pano limpo para Benedita. Ela era pequena, mas perfeitamente formada. Tinha cabelos escuros grudados na cabeça, olhos fechados com força, mãozinhas minúsculas que se abriam e fechavam. Ela era perfeita. Minha filha, Benedita sussurrou, beijando a testa do bebê. Minha menininha, você é tão linda, tão perfeita. Como vai chamar ela? Rosa perguntou, sentada ao lado de Benedita na cama, olhando para o bebê com amor de avó. Benedita pensou por um momento. Depois olhou para Rosa e sorriu. Esperança. Vou chamar ela de Esperança, porque foi isso que ela me deu. Esperança de que a vida ainda vale a pena. Esperança de que dias melhores vão vir. Esperança de que o amor ainda existe. Esperança, Rosa repetiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. É um nome perfeito. Dona Isabel terminou de cuidar de Benedita e da bebê. Antes de ir embora, ela pegou as mãos de Benedita nas suas. Você foi muito corajosa, filha. Muitas mulheres da sua idade não teriam sobrevivido a esse parto. Mas você é forte. Cuida bem dessa menina. Ela é uma bênção. Vou cuidar, Benedita prometeu. Com minha vida. Naquela noite, Benedita dormiu com a pequena Esperança nos braços. Rosa dormiu ao lado delas, uma mão protetora sobre o ombro de Benedita. Firmino dormiu do lado de fora do barraco, fazendo guarda para garantir que nada de mal aconteceria àquela família improvável, mas verdadeira. Os meses seguintes foram de ajuste à nova rotina. Benedita se recuperou bem do parto, e a pequena Esperança era um bebê saudável que crescia forte. Rosa assumiu o papel de avó com tanto amor que era impossível acreditar que não tinha laços de sangue com a criança. A horta prosperava. As galinhas botavam ovos todos os dias. Benedita vendera mais algumas moedas de ouro e comprara uma cabra que dava leite. Aos poucos, aquele pequeno pedaço de terra que ninguém queria se transformara num lar verdadeiro. Mas a paz não duraria para sempre. Paulo, o filho violento de Rosa, não havia desistido. Ele começou a espalhar rumores pela vila. Dizia que as duas mulheres eram bruxas. Dizia que estavam praticando feitiçaria. Dizia que a criança era fruto de um pacto com o demônio. As pessoas, sempre dispostas a acreditar no pior, começaram a evitar Benedita e Rosa completamente. Quando elas iam à venda comprar mantimentos, as outras mulheres se afastavam. O padre Eusébio fez outro sermão, dessa vez mais direto, sobre mulheres pecadoras que vivem em pecado e corrompem a inocência das crianças. A situação chegou ao limite quando um grupo de homens, liderado por Paulo, apareceu no barraco numa noite. Eram 6 homens, todos bêbados, carregando tochas. "Saiam daí!" Paulo gritou. "Bruxas! Vocês vão pagar por suas feitiçarias!" Benedita e Rosa estavam dentro do barraco com Esperança, que tinha apenas 3 meses. Elas trancaram a porta com a fechadura que Firmino instalara. Mas sabiam que não aguentaria muito se os homens decidissem arrombar. "O que vamos fazer?" Rosa perguntou desesperada, segurando Esperança contra o peito. "Não sei", Benedita admitiu, o medo evidente em sua voz. "Não sei."
Os homens começaram a cercar o barraco, gritando insultos. Um deles pegou uma pedra e jogou contra a parede, fazendo um buraco no pau a pique recém-consertado. Foi quando se ouviu um tiro, um único tiro para o alto, mas alto o suficiente para fazer todos pararem e olharem na direção de onde veio o som. Era Dona Conceição. A velha senhora de 62 anos estava parada ali com uma espingarda velha, mas funcional nas mãos. Firmino estava ao seu lado com outra arma. O próximo tiro não vai ser para o alto, Dona Conceição disse com voz firme. Vai ser na perna de quem não sair do meu terreno agora mesmo. Dona Conceição, a senhora não entende, Paulo tentou argumentar. Essas mulheres são... São o quê? Dona Conceição o interrompeu. São duas mulheres trabalhadeiras que compraram um pedaço do meu terreno e estão vivendo suas vidas em paz? São duas mulheres que cuidam uma da outra e de uma criança inocente? Me diga, Paulo, o que há de errado nisso? Elas são bruxas. Minha mãe deveria estar em casa, não morando com uma mulher da vida. Sua mãe está onde escolheu estar, onde ela é tratada com respeito e dignidade, coisa que você nunca deu para ela. E quanto a Benedita, ela é mais honesta e trabalhadora do que metade dos homens dessa vila que traem suas esposas todo sábado na cidade e voltam fingindo ser santos no domingo. Os outros homens começaram a ficar desconfortáveis. A autoridade de Dona Conceição era respeitada na região e ninguém queria desafiar uma mulher armada que era conhecida por ser excelente atiradora. Agora vocês têm 5 segundos para sumir daqui, Dona Conceição disse, levantando a espingarda novamente. 1, 2, 3. Os homens não esperaram ela chegar no 5. Saíram correndo, deixando Paulo sozinho. Ele olhou para Dona Conceição com ódio. Depois olhou para o barraco onde sua mãe estava escondida. Isso não vai ficar assim, ele disse com os dentes cerrados. Vai sim, Dona Conceição respondeu. Porque se você voltar aqui, não vai ser recebido com avisos. Vai ser recebido com chumbo. E eu não erro, meu alvo. Agora sai daqui, antes que eu mude de ideia sobre atirar na sua perna. Paulo cuspiu no chão mais uma vez e saiu, mas todos sabiam que aquele homem não desistiria tão fácil. Depois que ele foi embora, Benedita e Rosa saíram do barraco carregando esperança. Elas correram até Dona Conceição e a abraçaram, chorando de gratidão. Muito obrigada, Benedita disse. A senhora salvou nossas vidas. Não foi nada, Dona Conceição disse, mas sua voz tremia um pouco, revelando que ela também estava assustada. Eu não ia deixar uns bêbados covardes aterrorizarem mulheres indefesas no meu terreno. Mas vocês precisam tomar cuidado. Paulo é um homem perigoso. Ele não vai desistir. O que podemos fazer? Rosa perguntou. Dona Conceição ficou em silêncio por um momento pensando. Depois olhou para Firmino. Você ainda quer se casar? Ela perguntou ao peão. Firmino ficou confuso com a pergunta aparentemente aleatória. Sempre quis constituir família, Dona Conceição. Mas nunca encontrei mulher que quisesse um homem velho e sem posses como eu. Dona Conceição então olhou para Rosa. E você, Rosa? Você teria coragem de se casar de novo? Rosa arregalou os olhos, chocada. Eu? Casar? Mas eu tenho 52 anos. E daí? Firmino tem 45. Vocês dois já viveram muito, já sofreram muito. Por que não viver o resto da vida juntos, se protegendo e cuidando um do outro? Mas... Rosa não sabia o que dizer. Pensa bem, Dona Conceição continuou. Se você for esposa de Firmino, legalmente você não é mais responsabilidade do Paulo. Você seria esposa de outro homem. E Firmino, sendo meu funcionário de confiança, teria minha proteção. Paulo não ousaria mexer com vocês. Firmino olhou para Rosa. Rosa olhou para Firmino. Eles se conheciam há meses, trabalhavam juntos, conversavam. Havia respeito mútuo, talvez até um pouco de afeto nascente. Eu seria um bom marido, Firmino disse suavemente. Não bateria em você, não gritaria com você, cuidaria de você. E da Benedita e da pequena Esperança também.
Rosa começou a chorar de novo, mas dessa vez eram lágrimas de surpresa e esperança. Você realmente faria isso? Se casaria comigo sendo que eu não tenho nada para oferecer? Você tem você. Isso é mais do que suficiente, Firmino respondeu. E assim, 2 semanas depois, numa cerimônia simples na pequena capela da vila, Rosa Maria Almeida se tornou Rosa Maria Firmino. Benedita foi a madrinha, segurando a pequena Esperança nos braços. Dona Conceição foi a testemunha. O padre Eusébio teve que realizar a cerimônia porque Dona Conceição pressionou ele, lembrando que ela era a maior doadora da igreja. Paulo não apareceu. Ninguém da família de Rosa apareceu, mas não fazia diferença. A família de Rosa agora era outra. Era Benedita, era Esperança, era Firmino, era Dona Conceição. Era uma família escolhida, não de sangue, mas de amor. Depois do casamento, Firmino se mudou para o barraco. Ele construiu uma divisória de madeira, criando 2 cômodos. Um para ele e Rosa, outro para Benedita e Esperança. Ele ampliou a horta, construiu um galinheiro maior, fez uma cerca decente ao redor da propriedade. O barraco que ninguém queria, que diziam ser mal assombrado, que Benedita comprara por R$100 quando estava desesperada, agora era um lar de verdade. Humilde, simples, mas cheio de amor e dignidade. 5 anos se passaram. Esperança agora era uma menina de 5 anos, esperta e alegre. Tinha os cabelos escuros da mãe e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Ela chamava Rosa de Vovó Rosa e Firmino de Vovô Mino. Para ela, eles eram seus avós de verdade. Ela não conhecia outra família. Benedita tinha agora 52 anos. Seus cabelos estavam quase todos brancos, mas seu rosto tinha uma paz que não tinha antes. As rugas ao redor de seus olhos eram de sorrir, não mais de sofrer. Ela trabalhava duro na horta, cuidava da casa, criava esperança com amor. Rosa tinha 57 anos e estava mais feliz do que nunca foi. Firmino era um marido gentil e atencioso. Eles se amavam com a tranquilidade de quem já viveu muito e sabe valorizar os momentos simples. Eles conversavam todas as noites antes de dormir, dividindo os eventos do dia, fazendo planos para o futuro. Firmino tinha 50 anos e finalmente tinha a família que sempre sonhou. Ele adorava a Esperança como se fosse sua neta de sangue. Ensinava a menina a plantar, a cuidar dos animais, a respeitar a natureza. Ele construíra uma reputação de homem honesto e trabalhador, e agora recebia ofertas de trabalho de outras fazendas, mas sempre recusava. Ele tinha tudo o que precisava ali. A pequena propriedade prosperava, a horta produzia mais do que conseguiam consumir, então vendiam o excedente na vila. As galinhas haviam se multiplicado e agora tinham mais de 20 aves. A cabra tivera 2 filhotes que cresceram e agora também davam leite. Firmino havia até construído um pequeno curral e comprado 2 vacas jovens com o dinheiro que ganhavam. Dona Conceição visitava frequentemente. Ela tivera um derrame 2 anos antes e estava mais frágil, mas ainda mantinha sua personalidade forte. Esperança adorava quando Dona Conceição visitava, porque a velha senhora sempre trazia doces. O resto do ouro que Benedita encontrara continuava escondido, usado apenas quando realmente necessário. Ela vendera ao todo metade das moedas durante aqueles 5 anos, sempre viajando para cidades diferentes para não levantar suspeitas. O dinheiro foi usado com sabedoria para melhorias na propriedade, para comprar animais, para garantir o futuro de Esperança. Paulo nunca mais ousou aparecer depois do casamento de Rosa com Firmino. Ele continuava morando na vila, mas mantinha distância. A proteção de Dona Conceição e o fato de Rosa agora ser esposa de outro homem o impediam de fazer qualquer coisa. Os outros filhos de Benedita nunca tentaram contato. Ela os via de longe às vezes quando ia à vila, mas eles viravam o rosto, fingindo não ver. Doía, mas Benedita aprendera a aceitar. Ela tinha uma nova família agora, uma família que a amava de verdade.
Foi numa tarde de verão, quando Esperança estava brincando no quintal com as galinhas, que algo inesperado aconteceu. Um homem velho, magro e curvado, com barba grisalha e roupas surradas, apareceu caminhando pela estrada de terra que levava ao barraco. Firmino, que estava consertando a cerca, viu o homem se aproximar e ficou alerta. Era raro receber visitas de desconhecidos. "Boa tarde", o homem disse quando chegou perto. Sua voz era rouca e cansada. Eu estou procurando uma mulher chamada Benedita Rodrigues dos Santos. Me disseram na vila que ela mora aqui." Firmino o estudou com desconfiança. "Quem quer saber?" O homem hesitou, depois disse com voz baixa: "Meu nome é Sebastião Martins. Eu sou o pai da criança dela." Firmino ficou tenso. Esse era o tropeiro que abandonara Benedita grávida há 5 anos. O homem que sumira quando ela mais precisava dele. "Você tem coragem de aparecer aqui depois de 5 anos?" Firmino perguntou com raiva mal contida. "Eu sei que não tenho desculpa", Sebastião disse, lágrimas começando a escorrer por seu rosto enrugado. "Eu fui um covarde, um miserável. Quando recebi o recado que Benedita estava grávida, eu tive medo. Medo da responsabilidade, medo do que as pessoas iam dizer. Eu fugi feito um cachorro covarde. E por que está aqui agora? Porque eu fiquei doente, doença grave. Os médicos disseram que não tenho muito tempo. E eu não quero morrer sem pedir perdão, sem pelo menos ver a criança que abandonei, sem tentar consertar, mesmo que seja tarde demais." Firmino não sabia o que fazer. Por um lado, aquele homem merecia ser expulso. Por outro, não era decisão dele, era de Benedita. "Espere aqui", ele disse. "Vou chamar ela, mas se ela não quiser te ver, você vai embora. Entendido?" "Entendido", Sebastião disse, sentando numa pedra ali perto, o corpo claramente fraco e doente. Firmino foi até o barraco e encontrou Benedita preparando o almoço enquanto Rosa lavava roupas. Esperança estava ajudando a avó, brincando com as bolhas de sabão. "Benedita", Firmino chamou, "tem um homem lá fora querendo falar com você. Ele diz que se chama Sebastião Martins." Benedita largou a colher que segurava. Ela ficou completamente pálida. "Sebastião?" ela repetiu, mal conseguindo acreditar. "É ele, o pai da Esperança." Rosa imediatamente foi para perto de Benedita pegando sua mão. "Você quer que eu mande ele embora?" Firmino perguntou. "É só você dizer." Benedita ficou em silêncio por um longo momento. Depois respirou fundo. "Não, eu vou falar com ele. Mas Esperança fica aqui dentro. Eu não quero que ela veja." "Vou ficar com ela", Rosa disse. "Vai, escuta o que ele tem a dizer." Benedita saiu do barraco e caminhou até onde Sebastião esperava. Quando ela o viu, quase não o reconheceu. O homem forte e saudável que conhecera 5 anos antes, agora era apenas um esqueleto ambulante. Ele estava velho, doente, claramente próximo do fim. "Benedita", ele disse, levantando com dificuldade. Você está linda." "Não minta para mim, Sebastião", ela disse com voz firme. "Estou velha, cansada e com 52 anos. E você está aqui por quê?" "Para pedir perdão", ele disse, lágrimas escorrendo livremente agora. "Eu fui um covarde. Eu te abandonei quando você mais precisava de mim. Eu abandonei minha filha. Não há desculpa para o que fiz." Não há", Benedita concordou, seus próprios olhos marejando. "Eu fiquei doente há 1 ano. Câncer", disseram os médicos. "Não tem cura, não tenho muito tempo. E eu não conseguia parar de pensar em você, em nossa filha, no que fiz, no que destruí." "Você não destruiu nada", Benedita disse. "Você me abandonou, sim, me deixou desesperada, sim, mas eu sobrevivi. Eu encontrei um lar, encontrei uma família e criei nossa filha para ser uma menina feliz e amada." "Nossa filha", Sebastião repetiu. Posso ver ela só de longe. Eu não preciso falar com ela. Só queria ver o rosto dela uma vez antes de morrer." Benedita olhou para aquele homem quebrado, doente, arrependido. Ela podia sentir raiva, podia mandá-lo embora, podia fazer ele sofrer como ela sofreu,
mas ela também podia escolher perdão. Esperança, ela chamou. Vem aqui, filha. A menina saiu do barraco correndo, seu rostinho feliz iluminado pelo sol. Ela parou ao lado da mãe e olhou curiosa para o homem estranho. Quem é ele, mamãe? Ela perguntou. É um velho amigo, Benedita disse, decidindo que aquela não era a hora de verdades dolorosas. Ele está doente e veio se despedir. Sebastião olhava para a Esperança como se estivesse vendo um milagre. As lágrimas caíam sem parar pelo seu rosto magro. Você é linda, ele disse para a menina. Tão linda quanto sua mãe. Obrigada, senhor, Esperança disse educadamente. Depois se virou para Benedita. Ele quer comer com a gente, mamãe. Ele parece estar com muita fome. Benedita olhou para Sebastião. Depois olhou para Esperança. Depois respirou fundo e tomou uma decisão. Sim, filha, ele vai almoçar com a gente. Sebastião ficou por 3 dias. Dormiu numa rede que Firmino armou no alpendre. Comeu as refeições com a família. Conversou com todos. Contou histórias de suas viagens para a Esperança, que ouvia fascinada. Ajudou no que podia, embora estivesse muito fraco. No segundo dia, numa tarde tranquila, Benedita e Sebastião finalmente conversaram a sós. Estavam sentados debaixo de uma árvore grande, enquanto Esperança brincava não muito longe. Obrigado por me deixar ficar, Sebastião disse. Eu não merecia essa bondade. Não merecia, Benedita concordou. Mas eu escolhi dar mesmo assim. Não por você, mas por mim. Porque eu não quero carregar raiva e amargura no meu coração. Já carreguei peso demais na vida. Você se tornou uma mulher ainda mais forte do que era, ele observou. E construiu algo bonito aqui. Uma família, um lar, uma vida digna. Não foi fácil. Você não tem ideia do que passei. Meus próprios filhos me expulsaram de casa. Dormi debaixo de ponte. Comprei esse barraco por 100 réis, porque ninguém queria. Fui julgada, humilhada, ameaçada, mas sobrevivi. E encontrei pessoas boas no caminho. Rosa, Firmino, Dona Conceição, eles se tornaram minha verdadeira família. E eu perdi tudo isso por ser covarde, Sebastião disse com pesar. Perdi a chance de conhecer minha filha, de cuidar de você, de ter uma família de verdade. Gastei esses anos fugindo, trabalhando, bebendo, tentando esquecer. Mas não conseguia, e agora é tarde demais. Nunca é tarde para fazer o que é certo, Benedita disse. Você está aqui agora, está pedindo perdão, está tentando consertar, isso conta. No terceiro dia, Sebastião chamou Benedita e entregou a ela uma bolsa de couro velha. O que é isso? Ela perguntou. É tudo o que tenho no mundo, não é muito. Algumas moedas de prata, alguns pertences. Mas eu quero que seja de esperança, para quando ela crescer. É o mínimo que posso fazer. Sebastião, você não precisa... Preciso sim. Por favor, deixe eu fazer isso. Deixe eu pelo menos dar algo para minha filha. Benedita aceitou a bolsa com lágrimas nos olhos. Quando Sebastião partiu no 4º dia, Benedita e Esperança o acompanharam até a estrada. Ele se curvou com dificuldade e ficou na altura de Esperança. Você cuida da sua mãe, viu? Ele disse para a menina. Ela é uma mulher muito especial, muito forte, muito corajosa. Vou cuidar sim, senhor, Esperança prometeu. O senhor vai melhorar? Sebastião olhou para Benedita, depois de volta para Esperança. Não, pequena, não vou, mas está tudo bem. Às vezes as pessoas adoecem e é hora de descansar. Mas eu vou partir mais feliz, sabendo que você existe e que é tão linda e bondosa. Ele beijou a testa da menina, depois se levantou e olhou para Benedita uma última vez. Obrigado, ele disse simplesmente, por tudo, pelo perdão, pela bondade, por ter sido melhor do que eu merecia. Vá em paz, Sebastião, Benedita disse, e que Deus te perdoe como eu te perdoei. Eles o viram caminhar lentamente pela estrada de terra até desaparecer na curva. Benedita nunca mais o viu. Meses depois, chegou notícia que um tropeiro chamado Sebastião Martins havia falecido numa cidade distante. Ele foi enterrado lá mesmo, sem família, sem cerimônia, mas ele morreu em paz, sabendo que fora perdoado.
Os anos continuaram passando. Esperança cresceu e se tornou uma jovem bela e inteligente. Aos 16 anos, ela conheceu um rapaz trabalhador da vila vizinha e se apaixonou. Benedita, agora com 63 anos, deu sua bênção para o casamento. O casamento foi realizado no pequeno quintal da propriedade, debaixo das árvores que Firmino plantara anos antes. Rosa, agora com 74 anos e caminhando com uma bengala, chorou de alegria vendo sua neta se casar. Firmino, com 67 anos, mas ainda forte, caminhou com esperança até o noivo, fazendo o papel de pai com orgulho. Dona Conceição havia falecido 2 anos antes, aos 79 anos. Antes de morrer, ela deixara registrado que o terreno onde ficava o barraco e toda a terra ao redor, cerca de 2 alqueires, agora pertencia oficialmente a Benedita e seus herdeiros. Era o último presente da velha senhora para a família que ajudara a criar. Esperança se mudou para a casa do marido na vila vizinha, mas visitava sempre. E quando teve seu primeiro filho, um menino, o trouxe para ser abençoado pelas mãos de Benedita, Rosa e Firmino. Vovó, o menininho chamava Benedita, e ela, agora verdadeiramente uma avó, segurava o bisneto nos braços com lágrimas de alegria. Rosa faleceu aos 77 anos, em paz, dormindo ao lado de Firmino. Ela partiu com um sorriso no rosto, cercada pelas pessoas que amava. Firmino a seguiu 6 meses depois, aos 70 anos. Ele simplesmente não suportou viver sem ela. Seu coração, que batia por Rosa, simplesmente parou. Benedita os enterrou no terreno, debaixo da árvore grande, onde ela e Sebastião conversaram anos antes. 2 cruzes simples de madeira marcavam os túmulos. Mas não eram túmulos de tristeza. Eram túmulos de descanso merecido depois de vidas bem vividas. Esperança se ofereceu para Benedita morar com ela na vila, mas a velha senhora recusou. "Esse é meu lar", ela disse simplesmente. "Aqui eu vivi, aqui eu sofri, aqui eu encontrei amor. Aqui eu vou morrer." Benedita tinha agora 75 anos. Seu corpo estava curvado pela idade. Seus cabelos eram completamente brancos. Suas mãos, sempre calejadas, agora eram manchadas pelas marcas do tempo. Ela caminhava devagar, com uma bengala que Firmino fizera para ela anos antes. Mas ela ainda cuidava da pequena horta. Ainda alimentava as galinhas, ainda mantinha o barraco limpo, o barraco que ninguém queria. O barraco que comprara por 100 réis quando estava desesperada. O barraco que se tornara um lar de verdade. Numa tarde de inverno, sentada na varanda simples que Firmino construíra, envolta num cobertor grosso, Benedita olhava para o céu que começava a escurecer. Esperança estava ali, visitando com o neto, agora um menino de 5 anos. "Conta para ele, mãe." Esperança pediu. "Conta a história de como você veio parar aqui." Benedita olhou para o bisneto, seus olhos já cansados, mas ainda brilhantes. "Era uma vez." Ela começou com a voz rouca, mas firme. "Uma mulher de 47 anos que perdeu tudo. Seus filhos a expulsaram de casa porque ela estava grávida. Ela dormiu debaixo de ponte. Ela não tinha nada, nem comida, nem abrigo, nem esperança." O menino escutava fascinado. "Mas então," Benedita continuou, "ela ouviu falar de um barraco que ninguém queria, um barraco que diziam ser mal assombrado. Ela juntou 100 réis, que era todo o dinheiro do mundo para ela naquela época, e comprou o barraco." "E tinha fantasma?" O menino perguntou com os olhos arregalados. "Tinha sim," Benedita respondeu com um sorriso. "Tinha uma mulher escondida lá, uma mulher chamada Rosa, que estava morrendo de fome e desespero. E quando a tal mulher de 47 anos encontrou Rosa, ela não viu um fantasma. Ela viu uma irmã que precisava de ajuda. E o que aconteceu? Aconteceu que elas se ajudaram. E depois outras pessoas boas apareceram. E aquele barraco que ninguém queria, que estava caindo aos pedaços, se transformou no lar mais cheio de amor que você pode imaginar. E desse amor
nasceu sua avó. Sua linda, maravilhosa avó Esperança. Por que chamaram ela de Esperança? O menino perguntou. Porque quando ela nasceu, a tal mulher de 47 anos percebeu algo importante. Percebeu que enquanto há vida, há esperança. Esperança de dias melhores, esperança de amor, esperança de recomeço. Não importa a idade, não importa quantas vezes você cai, sempre há esperança. O menino pensou sobre isso por um momento. E a mulher de 47 anos viveu feliz para sempre? Benedita riu, uma risada suave e cansada. Ela viveu e teve momentos felizes e teve momentos tristes. Perdeu pessoas que amava, ganhou pessoas que amava. Trabalhou duro, sofreu, riu, chorou, mas nunca se arrependeu de ter comprado aquele barraco por R$100, porque foi o melhor dinheiro que ela gastou na vida. Comprou mais do que um barraco, comprou um recomeço, comprou uma nova vida. O menino abraçou a bisavó. Eu gosto dessa história, vó Benedita. Eu também, meu filho, eu também. Benedita faleceu em paz aos 77 anos, numa manhã tranquila de primavera. Esperança a encontrou sentada na cadeira de balanço na varanda, coberta pelo cobertor que Rosa fizera para ela anos antes, um pequeno sorriso no rosto. Ela foi enterrada ao lado de Rosa e Firmino, debaixo da árvore grande. 3 cruzes de madeira. 3 pessoas que não tinham nada e construíram tudo. 3 pessoas que o mundo rejeitou, mas que encontraram o paraíso num barraco de R$100. Esperança manteve a propriedade na família. Reformou o barraco, mantendo sua estrutura original, mas tornando-o mais confortável. Seus filhos cresceram brincando naquele terreno. Seus netos também. A história de Benedita, Rosa e Firmino passou de geração em geração. A história da mulher grávida que comprou um barraco amaldiçoado por R$100 e encontrou muito mais do que um teto. Encontrou família, encontrou amor, encontrou esperança. E até hoje, quando alguém da família passa por momentos difíceis, eles se lembram da história de Benedita. Lembram que enquanto há vida, há esperança. Lembram que não importa quantos anos você tem, nunca é tarde para recomeçar. Lembram que a verdadeira riqueza não está em ouro ou prata, mas nas pessoas que amamos e que nos amam. O barraco ainda existe. Agora é uma casa pequena, mas confortável, preservada pela família como memorial. E quando o vento sopra forte pelas árvores velhas, dizem que ainda se pode ouvir ecos de risadas. Não risadas de fantasmas, mas risadas de amor, risadas de esperança. Risadas de pessoas que encontraram o lar mais improvável e o tornaram no lugar mais especial do mundo. E assim termina a história de Benedita, Rosa, Firmino e a pequena Esperança. 4 pessoas maduras que a vida rejeitou, mas que encontraram umas nas outras a família que sempre mereceram. Você consegue imaginar a coragem que foi necessária para Benedita comprar aquele barraco aos 47 anos, grávida, sem nada? Ou a generosidade que foi necessária para ela ajudar Rosa quando ela mesma não tinha nada? Ou o amor que Rosa, Firmino e Dona Conceição deram para aquela família improvável? Se essa história te emocionou, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe com alguém que precisa de esperança, com alguém que está passando por momentos difíceis, com alguém que precisa ser lembrado de que nunca é tarde para recomeçar. E me conta nos comentários, você conhece alguma história real de recomeço tardio? De alguém que encontrou amor e felicidade depois dos 40, 50, 60 anos? Vou adorar ler essas histórias inspiradoras. Já tem um novo vídeo te esperando sobre outra história emocionante do Brasil antigo. Clica aqui e vem comigo nessa próxima jornada. Até a próxima história.